Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio vamos falar sobre o fato que o The Game Award divulgou os indicados aos prêmios de melhores jogos do ano. E eu discordo de muita coisa que tá lá, e não venham querer me contestar. Aí vamos falar também de vários outros assuntos, dentre os quais a Sony quer comprar a empresa controladora da From Software, PlayStation Portal agora permite streaming via nuvem e muito mais. Bora! Bom, pessoal, é isso, mais um episódio do The Byte, episódio 50, inclusive, né? Parabéns pra nós aqui, episódio 50 do The Byte, data especial, um número bacana. E vamos falar de The Game Awards, né? A premiação aí, o Oscar dos games, que vai rolar esse ano, dia 12 de dezembro, tá trazendo algumas controvérsias. Dentre elas, eu acho que uma das principais, a inclusão agora de DLCs, remakes e remasters na categoria de jogo do ano. Não é à toa que tá lá como concorrente a jogo do ano, Shadow of the Erdtree. E aí eu já queria logo mandar aqui, o que é que vocês acham disso, assim? Tanto da entrada do Shadow of the Erdtree na categoria de melhor jogo do ano, como o evento como um todo, começando por você, Edu. Então, em relação a DLC, expansões, eu discordo da inclusão, simplesmente porque... Bom, pra você jogar a DLC, a expansão, você precisa do jogo base. E o jogo base sequer é de 2024, no caso de Shadow of the Erdtree. Eu não tô discutindo aqui a qualidade dessa expansão, que é incrível, é maravilhosa, foi uma das melhores experiências que eu tive em 2024 no mundo dos games, mas aquilo não é um jogo, é uma expansão que exige o jogo base. Não dá pra falar que é quase como se fosse Elden Ring 2. Não é, porque a interface de usuário é a mesma, a base gráfica é a mesma, beleza, algumas partes vão ser um pouco mais pesadas, mas a base gráfica é a mesma, tá tudo montado dentro da lore que já existia do jogo, que foi expandida e por aí vai. Não é a mesma coisa que um jogo à parte. Se fosse uma expansão standalone, que nem tem o Infamous First Light, que é uma expansão standalone, a gente teve aí o Uncharted The Lost Legacy, e daí por mim, tudo bem, não precisa do jogo base, dá pra ver como um jogo à parte. Mas no caso do Shadow of the Erdtree, dependendo do Elden Ring base, eu discordo. E em relação aproveitando, em relação a remakes e remasters, qual é a tua opinião a respeito disso? Porque muita gente também acaba colocando no mesmo balaio, já que a informação que o Jeff Keighley postou com essa novidade também estava incluindo, além de DLCs, remakes e remasters, como agora concorrentes a qualquer categoria no evento. Então, eu não vejo problema de remake e remaster concorrer, mas na prática eu não tenho a expectativa desses jogos serem eleitos. Mas eu acho que tudo bem concorrer, ainda mais remake. Remaster eu acharia esquisito, mas assim, num bom ano não é pra um remake qualquer e pra nenhum remaster chegar no fim das contas a concorrer a prêmio algum dentro do The Game Awards. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Edu. O Shadow of the Erdtree tem quanto tempo de jogabilidade, de gameplay, vamos dizer assim? Eu zerei em 35 horas, mais ou menos. É bem robusto o conteúdo. Porque, assim, DLC, às vezes você imagina uma expansãozinha, né? Um mapa novo, dependendo do que for, né? Não, mas eu não acho que o tamanho do jogo deve influenciar na hora de se analisar a qualidade do jogo. Porque tem jogo que, de propósito, tem um escopo reduzido, é um jogo mais curto e tem uma altíssima qualidade. E esse lance do número de horas, pra mim, é um problema na indústria, porque a gente tem visto cada vez mais as empresas inflando o tamanho do jogo em detrimento da qualidade só pra dizer que o jogo é gigantesco. É algo que a Ubisoft faz muito que eu particularmente detesto. Mas voltando no lance de remaster e remake, eu acho que a qualidade dos jogos do ano já é a consequência de você nem precisar ter uma cláusula de não poder entrar remaster e nem remake, que eles não vão entrar num ano em que tem bons lançamentos de jogos, né? Ainda mais remaster. E remake, eu acho válido alguns remakes eles competirem e fazerem parte, porque, por exemplo, o escopo do Silent Hill 2 Remake, ele meio que dobra a duração do Silent Hill 2 original, traz conteúdo novo, apesar de ser um jogo consideravelmente fiel com o jogo original. No caso do Final Fantasy VII, o Remake, o Rebirth, cara, você tá pegando o escopo de um jogo que é clássico dos anos 90, que tinha 40 horas de duração, e de repente o Remake isolado, o Rebirth isolado, cada um tem 50, 60, 100 horas de jogo, muito mais elaborado, outro estilo de combate. Outro caso pra mim, assim, Resident Evil 2 Remake, que transforma completamente a experiência original, que deixa de ser um jogo no estilo controle tanque, vira um terceira pessoa com a câmera sobre os ombros e moderniza o gameplay. Eu acho que existem remakes e remakes. Tem o remake 1 para 1 e tem o remake que mega elabora
um jogo, uma experiência mais antiga. Então eu acho que remake tudo bem concorrer. O que eu sinto que falta é a categoria específica de remakes. Falta também a categoria específica principalmente de DLCs e expansões. E para jogos que nem o No Man's Sky que você citou, Davi, já existe a categoria de games que vem recebendo updates de comunidade, né? Comunidade e ongoing, né? Que são duas categorias que também, pra mim, assim, uma das coisas interessantes sobre The Game Awards é que ele tá sempre evoluindo. Então, hoje, muita gente já discute que a categoria Best Ongoing Game, que é esse jogo continuado, e a categoria suporte à comunidade, hoje elas são muito, muito, muito parecidas. Que nem a categoria de melhor jogo do ano e a categoria de melhor direção, que, apesar de eu achar que as duas merecem existir, de vez em quando você tem basicamente os mesmos candidatos nas duas categorias. Então levanta-se aí a suposição de que elas poderiam ter alguma diferença maior para você ter candidatos mais diversos. E nessa discussão de categoria, ação e aventura, muito parecido, esquisito. Não tem uma categoria para jogo de suspense e terror. Então o Silent Hill 2, onde que entra o remake, né? Muita gente, inclusive, às vezes contesta um pouco essa polêmica que o The Game Awards gera, dizendo assim, cara, isso é só uma premiação, esse tipo de evento é muito comercial, isso não importa nada, tanto faz, não se estressa muito com isso. Eu queria perguntar pra ti, Vandé, pra gente falar um pouquinho também da importância do The Game Awards, não só pra indústria e pro mercado, mas também pros próprios desenvolvedores. Será que realmente é um evento tão qualquer coisa assim, a ponto de que a gente não deve se preocupar com essas questões? Ou não, tem algum tipo de importância o The Game Awards, ele tem ali a sua relevância e por isso a gente tem que discutir e tem que buscar melhorar o evento para que melhore para todo mundo? Cara, eu acho que é uma boa pergunta, inclusive mentalmente aqui, enquanto vocês falavam, tá fazendo meio que os paralelos com o Oscar, né? Eu acho que eu tô até mais enraizado no mercado, né, na indústria de cinema. Claro, o Oscar era um evento que era tudo, assim, para a indústria, né, de cinema, assim. Eu acho que ele existe desde os anos 30, 1930 e pouco, e foi perdendo poder, né? Foi perdendo interesse, foi perdendo influência e era tudo. E o Game Awards é um pouco diferente, que ele é relativamente mais recente. Eu acho que dentro da tua pergunta, da forma e o modo que as pessoas estão sendo tratadas dentro da indústria de games e tantas demissões e tal, qualquer coisa que serve para te dar um respaldo maior vai ajudar, entendeu? Então, um estúdio indie ganhou um baita jogo, eu não acho que necessariamente eles estão isentos de serem fechados, a gente já viu casos acontecendo. Mas se você tem um prêmio onde muita gente assiste e dá visualização, né? O Edu geralmente cobre, vários streamers cobrem, pega 15, 20, 30 mil pessoas assistindo uma live dessas, então acaba gerando um interesse maior do que se aparenta, vamos dizer. Mas ainda não acho que é dentro de uma bolha, dentro de um nicho. Eu acho que o gamer em geral, eu acho que nem sabe, às vezes talvez existe, sabe? Um cara da nossa idade que não está muito inserido nesse mundo, talvez ele nem sabe que existe o Oscar dos games, entre aspas. Eu acho que eles têm que ir ganhando mais credibilidade. Não sei necessariamente como se faz isso ou se as pessoas estão muito interessadas nisso, né? Tipo, eu acho que os indicados ao melhor jogo, parece que o pessoal concordou. O que vocês acharam na repercussão? O único que eu não sei, eu vou ser sincero com vocês, eu não sei nada sobre é o Balatro, cara. Eu não conhecia mesmo. O Metaphor, a gente fez campanha, o Edu é um que a gente fez uma campanha publicitária, ele gostou, né? Continuou jogando. O Wukong nem se fala, né? Que a gente discutiu o fenômeno que foi. Mas o que vocês acharam na repercussão em relação aos jogos indicados? Teve alguma coisa estranha ou não? O que me estranhou muito, assim, não vou nem entrar no aspecto de eu não achar que o Black Myth Wukong merece o prêmio, porque eu tenho minhas questões que eu discuti num vídeo dedicado e por lá eu consegui pensar e roteirizar nos argumentos, né? Mas o que me estranhou é uma percepção da comunidade de que foi um ano fraco para jogos. E aí eu fiquei me questionando o que essas pessoas jogam se elas jogam. E não tem nada de errado, porque, assim, de você não jogar, não é todo mundo que tem o privilégio que eu tenho de viver de games. É claro que eu vou jogar muito mais jogo. Mas, assim, falar que foi um ano fraco, só na categoria RPG teve Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor Refantasio, Like a Dragon Infinite Wealth, fora vários relançamentos de jogos que pediam remake que eram muito antigos, tipo Dragon Quest 3, Romancing Saga 2. Só de RPG a lista tá riquíssima. De jogo indie, o Balatro é um que o próprio Van Depp mencionou, que é um jogo de cartas, que tem um esquema de pontuação. Teve o Animal Well, que pra mim é um game incrível, uma das melhores experiências que eu tive no ano, assim. Eu não sei, cara, pra mim foi um ano
o mais forte de todos com games? Não, mas Não. falar que é um ano fraco... Será que pra foi mim, não porque não tem um AAA assim, tipo um God of War mesmo, né? E qual que... Eu não sei se vocês sabem isso aqui de cabeça, cara. Tipo, qual que é o período da votação? Até quando os lançamentos contam? Até agora novembro mesmo? Ele fecha por volta do meio de novembro, início, meio de novembro. É que eu tava pensando se 2025 é GTA que vai atropelar, já vai ter lançado, como que vai ser, se esse vai ter esse impacto também. 2025 vai ser mais forte, porque vai ter o GTA 6 se ele não atrasar, vai entrar o Avowed, vai entrar o Indiana Jones, vai entrar o Monster Hunter o Wilds. Isso se com o Nintendo Switch 2 a Nintendo não anunciar algum título além de Metroid Prime 4, que inclusive tá concorrendo a jogo mais antecipado desse The Game Awards, né? E acabar lançando esse jogo aí em outubro, finzinho de outubro e tudo mais, e esse jogo acabar entrando na lista, né? Assim, outro que a gente não mencionou também e que fez um sucesso enorme no começo do ano e que ainda hoje está muito relevante na categoria multiplayer é o próprio Helldivers 2, que foi um jogaço, né? Esse ano foi muito bom. Esse é um dos poucos que eu joguei. E, honestamente, Balatro, que é um game que muita gente botou nas redes sociais, né? Assim, que jogo é esse e tal? Eu tô achando maravilhoso ver a quantidade de gente, inclusive criador de conteúdo, e estranhou o jogo tá na lista, jogou, gravou o conteúdo e disse logo assim, tipo, galera, desculpa, foi mal, esse jogo é incrível, porque é um indie fenomenal, cara. Não digo que é forte candidato assim, mas de todos que estão aqui nessa lista, Astrobot, Balatro, Black Myth, Elden Ring e tal, pra mim é top 3 fácil, porque é um excelente indie. Além, eu não joguei, por isso que eu não tô julgando, que eu não vou ser o cara que vai ficar criticando a parada sem ter jogado. Eu não pretendo jogar porque eu acho que vai ser muito viciante. O que eu acho legal é justamente a variedade de jogos na categoria de melhor jogo. Não sei se é proposital, né? O Astrobot, todo mundo falou tanto que, né? Um joguinho lá do PlayStation tá lá ainda, né? Um joguinho dos personagens, um personagem deles, né? Então, eu acho que depende mesmo de gosto, sabe? Então, sempre é feito pra ter discussão. Qualquer coisa que chama atenção pra indústria de games, eu acho que é legal, entendeu? Desculpa, Edu. Não, a questão do gosto é que tem muita gente que não dá chance pra saber se gosta ou não. Isso. A pessoa olha, tipo, tem que ser ação e aventura, se o jogo é, sei lá, combate por turno é ruim, se o jogo é de carta ele é ruim, se o jogo tem um andamento um pouquinho mais lento é ruim, se tem muita cutscene é ruim. Eu não entendo essa mentalidade. Tipo, ninguém é obrigado a gostar das paradas, mas se você não dá chance... A questão é chamar de ruim, né? Uma coisa eu não gosto... Tipo assim, eu nunca joguei Hearthstone, a gente fez também campanha de Marvel Snap, eu nunca consegui... Eu joguei o South Park também, que era de turno. Então, exato. Então, mas eu não consigo ter esse gosto, mas dá pra ver que é bom, dá pra ver o porquê vicia. Você consegue não gostar do tipo de jogo, mas também achar que não é ruim. Porque tem gente que tem uma limitação que ela não consegue reconhecer que algo pode ser bom e ela não gostar, ou que algo pode não ser bom e ela achar divertido. Ou que algo pode ser bom e ela não conhece. Tipo assim, é o caso de Balatro, assim. Balatro é um jogo indie, desenvolvido por um cara só, e é um jogaço. Agora, sim, o pessoal estranho tá na lista de melhor jogo do ano porque não conhece o jogo. Por isso que eu tô falando, eu tô achando curioso todo mundo que tá arriscando e comprando o jogo, na Steam e tal, joga e vai lá no Twitter e fala assim, gente, me enganei, foi mal, desculpa, o jogo é incrível. Eu concordo que é questão de gosto, sem dúvida nenhuma é questão de gosto. No fim do dia, sempre vai ser questão de gosto. Mas a qualidade dos jogos, não só por aspectos quantitativos de notas de Metacritic, OpenCritic, tá muito alto também, né? Então, assim, eu acho que esse ano foi um ano muito, muito interessante e concordo com o que o Vandep falou, essa questão da variedade de opções nas categorias em geral, mas principalmente na categoria do GOT, eu achei bem interessante. Muito bacana você ver uma categoria que não tem só jogo de terceira pessoa, mundo aberto, single player, entendeu? Tipo, isso é legal isso. É até importante, a gente acabou não falando disso, né? Daqui a pouco a gente vai mudar de assunto, mas o Flow é um dos jurados e vai participar dessa votação, não sei se já foi, né? A gente, inclusive, vai chamar o pessoal, talvez o Fênix um dia aqui para conversar com a gente, pode ser uma boa pauta para isso. E é legal, eu gostei de vê-los, né, participando disso e acaba diversificando também os gostos, não é só eurocentrismo, vamos dizer assim, ou dos Estados Unidos. Enfim, eu acho que a gente tem gostos diferentes aqui.
Sobre isso, aproveitar aqui e mandar um salve pro Ariel lá do Combo Infinito, que também tá na lista desse ano, achei bem legal, né? Porque, assim, o pessoal do Combo Infinito faz um trabalho muito, muito bacana. É um canal, se você compara com o Flow, um pouquinho menor, mas, assim, eles têm uma relevância, eles têm um foco muito legal na parte de jogo de luta, que eu acho fantástico. Tô sempre ali curtindo as análises deles, é uma galera muito séria que eu acompanho há muito tempo. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês sobre essa parte de jurados, que eu vi também repercutir nas redes sociais. Tem gente reclamando que você sabe quem são os jurados do The Game Awards, mas você não sabe no que eles votaram, né? E muita gente pergunta assim, será que há problema de saber o que é que o Flow votou como o melhor jogo do ano? Será que isso não daria um aspecto ainda maior de transparência pro The Game Awards, já que uma das acusações que o pessoal fala é que o Jeff Keighley meio que vai nas marcas que são do interesse dele, por isso que tem muita gente contestando Astrobot tá na lista do GOT, que não faz o menor sentido, porque é um jogaço, mas vocês acham que, deixando as coisas mais transparentes, o The Game Awards, ele seria levado ainda mais a sério ou não? A questão de transparência só se for em como é que funciona o sistema de votação, o peso dos votos e tal. Eu não sei se isso é aberto. Porque eles são bem transparentes no sentido de explicar os veículos que votam e eles explicam que existe um sistema de votação do público, tem um peso, mas é um peso baixo. Mas eles teriam que abrir a informação de quanto que vale cada voto, enfim. Mas assim, se deve ou não tornar transparente em quem cada veículo votou, eu não sei se isso é válido, porque eu acho que isso geraria perseguição por parte do público mais lunático que não consegue respeitar o gosto alheio. Eu ia falar exatamente isso. Tipo assim, finge, o pessoal do Flow vota no jogo, aí virou um meme, o resto da história do Flow que... eles votaram em Astrobot, viu? Eles são sonistas, olha isso, olha isso, olha isso. E virar um negócio, cara, que a gente sabe como é. Então vamos ser bem sinceros aqui. A indústria de games, claro, é questão de pessoas online também. Existe muita toxicidade, assim. Existe muita dessas pessoas que parece que... eles vão identificar qualquer coisa aqui que a gente pode ser negativo sobre e vamos ficar em cima obsessivamente. Então, eu acho que faz bem. O próprio Oscar, traçando paralelo de novo, não revela. A gente teve a questão do, né, agora indo pro âmbito do futebol, eu sei que tem gente que adora quando fala futebol, mas a transparência em relação ao Vini Júnior lá depois foi tipo que ele perdeu por 30 pontos e teve uns 2 caras que falaram... Eu esqueci de fato de colocar ele e eu vou sair da votação do Bola de Ouro pro próximo ano. Teve um jornalista finlandês que falou, eu viajei, mas né, foi meio estranho, porque se ele tivesse votado, ele não colocou o Vini Júnior no top 10. Só que aí foi bom pela transparência, porque transparência sempre é bom, mas eu acho que pra indústria de games, deixa quieto, até porque não existe necessariamente umas polêmicas enormes, né? Eu acho que a grande questão sempre foi, não foi 2018, God of War contra Red Dead, até hoje se discute, né, qual que é melhor, mas é que são 2 dos melhores jogos talvez de todos os tempos, né, para muita gente, então é um ano muito pesado, sabe? Pra mim eu acho absurdo o Red Dead ter ganhado, mas tudo bem, porque eu tive uma conexão com o jogo, mas assim, eu acho que você pegar uns jornalistas e as pessoas abrir para essas pessoas horríveis ficarem em cima dela, eu não vejo benefício nenhum, cara. Transparência é um negócio bom, mas tem que se precaver também. E no fim das contas, assim, o The Game Awards é o maior evento de premiação de games, mas ele não é o único. E no fim das contas, o único evento de premiação que é relevante é aquele que você gosta, é aquele que você curte. Pra mim, a lista mais importante de jogos do ano é a minha própria. A dos outros eu vejo pra curtir, pra opinar, mas assim... opinar dando meu pitaco, pouco importa o que vai ser eleito no The Game Awards. E isso que eu vivo de games, então se o Black Myth Wukong ganhar o prêmio de jogo do ano, pra mim é melhor, porque meus vídeos, a minha série, a minha live vai performar melhor, tá ligado? Eu até tinha combinado, o Kogu mesmo fez um vídeo de Metalfall essa semana, e ele falou, não ia fazer, mas como foi indicado, ele queria fazer, ele jogou o jogo, ele gostou bastante, ele falou, não vai dar muito público, perdi o timing, foi indicado, ele fez o vídeo e gerou interesse também, entendeu? Então é bom, que não falei, o Game Awards é legal porque movimenta a indústria, a criação de conteúdo, tudo aqui, então eu acho que é interessante, sim. Eu espero que sempre vai ganhando credibilidade e confiança das pessoas, sim. Galera, então vamos falar de mais notícias, vamos começar aqui o nosso boletim Nuvem, pra quem não tem que conhecer, se você acompanha aqui o Debate, você já conhece, né? Nuvem é uma publisher brasileira, revendedora oficial de chaves de jogos e gift cards, é parceira do Debate desde o início, inclusive em breve tem lançamento grande em que a Nuvem é justamente a publisher, né? O Enigma do Medo, o jogo do Cellbit. E a Nuvem tem também o seu próprio programa de apoio a criadores de conteúdo. Fala aí, Vandep. Nuvem Coop. Então vamos lá, Davi. Desculpa.
Falamos de futebol no bloco passado, vamos continuar falando um pouquinho, mas trazendo aqui para o mundo da criação de conteúdo por conta de Cristiano Ronaldo. Sim, Cristiano Ronaldo que causou recentemente aí uma expectativa muito grande na galera que segue ele, não só nas redes sociais como um todo, mas principalmente no novíssimo canal no YouTube dele, quando ele anunciou um convidado misterioso que ia pitar por lá no canal do YouTube, que inclusive... pelo menos até a data de gravação desse episódio, tá com 70 milhões de inscritos. Quem sabe, na hora que o episódio for publicado, né, do The Byte, já vai estar com 80 milhões, não sei, porque esse canal cresce feito louco. Muita gente esperava que esse convidado misterioso seria o próprio Lionel Messi, mas a surpresa foi que o MrBeast é quem pintou lá no canal do CR7 para um collab. E esse vídeo que saiu, inclusive, na data de hoje, que a gente tá gravando aqui dia 21 de novembro, ele já chegou a 10 milhões de views e com certeza vai passar muito esse número quando o episódio aqui do The Byte for ao ar. Queria impressões iniciais de vocês aí sobre isso, começando pelo Vandep. O que você achou, Vandep, de CR7 e MrBeast juntos no canal do CR7? Que loucura, em 2024 tá diferente. Então, até depois eu vou falar um pouco dessa convergência, né, dos dois mundos e tal, mas achei curioso. Até foi olhar o canal do Cristiano Ronaldo, tava indo bem, né? A gente falou quando foi lançado e estourou, mas ele tá entre 1 milhão e 4 milhões de visualizações por vídeo. E esse do MrBeast, como você falou, tá performando melhor. Eu acho que o mais interessante da conversa é ele perguntando se ele acha que o MrBeast acha que o Cristiano Ronaldo vai passar de inscritos, o MrBeast não e tal, né? Mas, assim, como conteúdo, pelo que eu ouvi do vídeo, é legalzinho, sabe? É até essa hora que ele pergunta, tem aqueles memes antigos do óculinho, sabe? Tarararara. Tipo assim, é uma linguagem do canal do Cristiano Ronaldo ainda um pouco defasada, talvez, meio millennial demais, nós somos millennials e tal. Então, se fosse o Lionel Messi, que nem você disse, aí sim teria quebrado a internet, porque eles nunca sentaram para conversar, sabe? Os caras tiveram umas carreiras paralelas, considerado talvez os 2 melhores de todos os tempos, e eles nunca sentaram para conversar. Isso é uma das coisas mais interessantes, até para quem não é fã de futebol. O que dois caras competindo no mais alto nível, no esporte mais popular do mundo, paralelamente, pensam sobre o outro, né? Tem poucos clipes. Tem um clipe justamente no Bola de Ouro que o filho do Cristiano Ronaldo tá com ele e o Messi chega e o filho fica todo nervoso porque ele é fã do Messi. É fofo, tem uns momentos assim. Mas eu acho que, falando de Cristiano Ronaldo, o que teria sido mais interessante do que o MrBeast seria o Speed, né? Que a gente já falou aqui. O Speed é um streamer americano também que é muito fã do Cristiano Ronaldo. Ele fala que é português, ele nem gosta de futebol, ele aprendeu a falar português por causa dele e tem uma idolatria e só conheceu o Cristiano Ronaldo uma vez. Então, quando for esse vídeo, eu antecipo que vai ter mais visualizações até que o MrBeast, mesmo que o MrBeast seja mais famoso que ele. Mas achei, assim, meio bobo, né? Não sei se vocês querem comentar em cima, mas o que vocês acharam? Despertou tanto meu interesse que eu nem vi, cara. Obrigado por contribuir pro debate assim, Davi, vamos. Não posso falar real, eu tô focado em produzir meu conteúdo, dar atenção pro meu público, tipo, não me atraiu, tipo, não quis assistir. Mas eu queria saber de ti, pensando assim na parte estratégica, um cara que tá há 10 anos plus aí no YouTube, uma das coisas que eu tenho notado nesse conteúdo do CR7, que vai até ao encontro do que o Vandep falou, é que não é um conteúdo muito diverso, né? Assim, não é o CR7 produzindo grandes vídeos, é ele sentado num sofá, um sofá muito massa, por sinal, inclusive, um sofá bem legal, o estúdio é bem bacana, conversando, né? E o CR7, o Cristiano Ronaldo não criou a carreira dele milionária de talk show, né? Ele criou jogando bola, né? Então me chama muita atenção ele criar um canal com conteúdo que não tem nada a ver com ele. É só um conteúdo que ele tá sentado, talvez é o conteúdo mais fácil que o Cristiano Ronaldo podia fazer na vida dele. E aí eu gosto muito de jogar pra criadores de conteúdo como você, que tem uma experiência e tal, pra gente fazer aqui um trabalhozinho informal de tipo assim, e se a gente fosse dar um conselho lá pro Cristiano Ronaldo, né? Do que ele poderia fazer pra melhorar esse canal. Porque querendo ou não, como o Vandep mesmo falou, pra um cara que tá com 70 milhões de inscritos, é uma das maiores celebridades de todos os tempos. O cara tá tirando 1 milhão de views por vídeo, 1 milhão de views é bom, mas poderia ser muito melhor, né? Qual que é a dica que você daria, digamos assim, pra equipe do CR7, pro próprio Cristiano Ronaldo, se você encontrasse ele no evento do YouTube por aí, pra ele dar um up nesse canal dele aí? Ou não tem salvação e é isso mesmo? Não, é porque eu teria que assistir com calma os vídeos pra poder formar uma opinião e dar um conselho, mas no caso do Cristiano Ronaldo, tipo,
ele é uma pessoa tão interessante, tão mística ao mesmo tempo, que as pessoas têm curiosidade de saber da carreira dele, da vida pessoal. E aí eu acho que é uma questão dele simplesmente descobrir o que ele quer expor, e dentre aquilo que ele quer expor, ele fazer a narrativa dele e exemplificar dentro do vídeo o assunto que ele tá abordando. Mas é porque são tantas as possibilidades para você ter sucesso dentro do YouTube, que é muito difícil você afunilar e falar, faça isso, faça aquilo, porque o YouTube te dá a chance desde que o conteúdo seja bem apresentado. E no caso dele, ele tem orçamento infinito, né? Isso. E no caso do Cristiano Ronaldo, o que mais vale dele é o tempo. Ele não precisa dedicar o tempo dele pro canal do YouTube. Então, se ele vai dedicar, tem que ver o que ele quer fazer, o que vai dar prazer pra ele, né? Não o que vai performar melhor também. Eu ia até falar, ele ainda é um jogador ativo, né? Ele ainda joga. E parece muito que o canal dele é tipo... uns produtores que falam, que vai ser uma boa ideia. Tua esposa falando, né, sobre as roupas que você vestiu, que foi um dos clipes mais que viralizaram, sabe? Mas parece muito assim que tem um guideline de fazer sucesso no YouTube, e aí eles vão seguindo. Não, faça memes com alguém jovem. Parece que é muito, né? Em vez de justamente o que você falou, Davi e o Edu, de tipo, o que você tá afim de fazer, né? Se você vai lançar um projeto criativamente assim, eu acho que você tem que meio que mergulhar nele. Se você é um cara da celebridade que ele é, você tem que, tipo, ter teu toque personalizado lá. E aí, beleza, vai conversar com o Messi? Interessante. Eu, se fosse ele, chamaria jogador de futebol. Você não precisa ficar chamando o criador de conteúdo, a não ser um próprio speed da vida, só pra fazer essa convergência entre mundos. Por mais que você quer atingir youtubers e tal, e beleza, o MrBeast é um bom convidado pra isso, sem dúvida nenhuma. Não acho que ele errou nesse sentido. Mas no fim do dia, eu acho que a pergunta que fica é bom conteúdo, tá ligado? É legal mesmo, assim, tipo assim, é só interessante ver os dois sentados no sofá ou a conversa foi boa? Eu gosto de ver conversa interessante. O Cristiano Ronaldo já deu umas entrevistas interessantes sobre o pai que faleceu, que nunca viu ele ser famoso e coisas assim. Ele tem uma profundidade nas entrevistas que surpreende até alguns, né? Então, se eu fosse ele, não sei, eu daria um negócio menos, YouTube 2020 e, sei lá, faria uma coisa mais personalizada, mas, sei lá, eu acho que isso é pra pagar as contas da equipe dele e ele não vai se afundar nisso não, cara, não sei. Considerando hoje em dia as produções que a gente vê na internet, audiovisuais, e a matéria esporte, um exemplo que eu acho muito legal que poderia servir pro Cristiano Ronaldo e que eu acho que não daria tanto trabalho assim, considerando que ele tem um orçamento infinito, são essas séries documentais do Netflix, como a Drive to Survive, por exemplo, a própria série do Last Dance lá, do Michael Jordan. Eu acho que a vida do Cristiano Ronaldo é um vídeo tão interessante, assim, e eu acho que tem tanto material pra você produzir N documentários sobre ele, tópicos que tem a ver com ele, mas não necessariamente sejam eles em específico, e que se você levasse tudo isso pro canal do YouTube dele, eu acho que seria um infinito de possibilidades de captura e de montagem de histórias, considerando a história do Cristiano Ronaldo ou ao redor do Cristiano Ronaldo, né, desse mito que é o CR7. Eu acho que seria uma proposta muito mais interessante, mas foi como o Edu mesmo falou, assim, tem tantas possibilidades no YouTube, e não só no YouTube, né, no mundo da criação de conteúdo hoje em dia, que sei lá, vai que ele pega gosto por essa história de entrevistar a gente e o canal começa a dar certo. Mas realmente, isso aí a gente só vai ver ao longo do tempo, porque o canal também tá muito no começo. Esse Cristiano Ronaldo ainda é muito amador, né? Tá começando o menino ainda, né? Tá meio verde, mas é né? engraçado mesmo. E antes da gente mudar de assunto, eu não queria deixar de mencionar, até pelo time, a gente não falou semana passada, da luta do Mike Tyson com o Jake Paul, que é outro exemplo dessa convergência, né? Eu não sei se quem é da nossa geração que lembra dos anos 90, todo mundo parava pra ver as lutas do Mike Tyson, era um movimento. E a Netflix, eu acho que é mais interessante olhar pela ótica da Netflix, que tentou fazer um evento ao vivo, né? E acabou não segurando as pontas, não sei se vocês viram, porque eu tentei ver essa... Desculpa, eu tenho uma Gozolândia, que foi esse evento aí, e caiu muito. Tipo, a Netflix virou meme. Esse é o risco de você querer fazer um negócio que não é o padrão seu, um evento ao vivo de uma luta um dos maiores influencers, com um dos maiores nomes da história do esporte, e não conseguir segurar a barra. Preocupou muita gente, inclusive, porque eles vão transmitir jogos da NFL no final do ano, no Natal, e estão vendo se eles vão conseguir mesmo, cara, porque foi uma experiência muito frustrante pro consumidor, a gente também fala muito disso, e me lembrou também por causa disso, porque essa união desses dois mundos, né, pra bem e pra mal. O Whindersson também vale a pena mencionar, tava nesse card aí, eu achei uma boa, por mais que perdeu a luta, eu gosto do Whindersson, foi uma boa exposição pra ele. Pois é, eu assisti só a luta do Whindersson, assisti ao vivo sem problema nenhum por aqui, inclusive eu ia elogiar, porque pra mim tinha uma qualidade absurda, mas eu só vi a luta do Whindersson, que
com certeza não é a luta que foi mais assistida pela galera, né? Falando em negócio ao vivo, vamos falar de Kai Cenat agora, que hoje é um dos maiores streamers da Twitch, bateu inclusive o novo recorde de subs na plataforma com mais de 500 mil inscritos durante a transmissão do Mafiathon, que é um negócio que eu nunca tinha visto na história da Twitch e eu acho que na história de conteúdos ao vivo no YouTube também e tudo mais. Vandep, explica um pouquinho o que é o Mafiathon, que é o segundo já, né? Teve o Mafiathon 1, esse é o 2, para depois a gente entrar para comentar um pouquinho mais sobre essa história aí do Kai Cenat. É o que você falou, é uma doideira. É basicamente não, é exatamente ele streamando o mês sem parar, ao vivo, claro. Ele não participa 100% do tempo, é importante, né, mencionar isso. Infelizmente tem umas coisas que ele... Se lembra aquela cultura lá dos NPC? Aquelas lives do TikTok? Ele chama o Miles Morales lá, que fica lá, hello, obrigado pela rosa. Oi, gente. Uma ansiedade esses negócios, enfim. E você falou que você nunca tinha visto isso na Twitch, cara. Ele, inclusive, um dos últimos clipes que eu vi em relação à live é que eles acharam uma streamer, o nome dela acho que é Emily CC Twitch, que tá há 3 anos ao vivo sem parar. Ela nunca fechou a live em 3 anos. Então, a gente achava que ele tá fazendo muita coisa. Só que, cara, eu fico imaginando quem são os produtores dessa live. Aí eu acho mais interessante do que a gente tá falando no canal do Cristiano Ronaldo, sabe? Como que a gente gera conteúdo, né? E um dos mais interessantes que viralizou foi que eles chamaram o Franklin do GTA V pra ir naquela casa, que é a casa no GTA V. E eu acho que teve alguns clipes que viralizaram, algumas celebridades que participam, mas no geral, cara, não sei. Eu acho que deve ser muito cansativo, né? Eu acho que é um cara novo, com muito potencial aí que tá explodindo, mas o quão interessante é a live o tempo todo. Toda vez que eu clico, não me dá vontade de ficar, né? Não sei o propósito, se é só bater esses recordes ou se é porque ele gosta demais de streamar. Ele é um cara que já rejeitou o contrato da própria Kick, né? E prefere ficar na Twitch. Com esse tanto de sub, não tem porquê, né? Porque ele sair, porque ele ganha tanto dinheiro. Mas assim, né? Eu acho que essas lives muito longas, não sei se faz muito sentido. O que vocês acham? Eu sinto que ele tá num ponto que eu acho que é muito mais válido, porque a grana que ele tá tirando, ele é multimilionário já, com certeza absoluta. Eu acho que é muito mais válido ele curtir o que ele tá fazendo do que ele tentar buscar cada vez mais sucesso, porque isso normalmente rola em detrimento da saúde mental. E um cara no ponto que ele tá, tipo, se ele não curtir o que ele tá fazendo, ele vai se desmotivar. E aí, esse cara, se parar, não vai fazer mais nada da vida, porque ele não precisa, ele pode viver só de investimento. Então é válido ele simplesmente ver o que ele tá gostando e seguir fazendo. E tá dando certo, beleza. Se não der certo, tipo, ficar em paz com isso. Um cara que eu vejo que tá muito zen nesse sentido é tipo o PewDiePie. O cara certamente tá ultra, mega, hiper, né, rico. Ele segue fazendo o conteúdo dele com as coisas que ele quer, tá feliz. Isso basta, e segue fazendo sucesso. O PewDiePie, excelente ponto seu, cara. O PewDiePie é um exemplo, né, de ele era o maior canal do YouTube. Eu me lembro da explosão dele. Hi, my name is PewDiePie. Eu me lembro quando ele começou, assim, isso que é 2012, quando ele explodiu. E ele falou, né, ele casou, vou ter um filho, vou morar uns 2 anos no Japão e vou ficar na minha, assim. Aí ele volta, faz uns vídeos. Porque senão, cara, que nem você disse, Edu, ficar produzindo em massa sem ter essa vontade criativa parece meio vazio, né? Eu acho que poucas pessoas, a gente fala sobre isso, tem empatia em relação a streamers e tal, mas quando você chega num desgaste, num burnout, eu acho que as coisas começam a perder propósito, né? E, coitadinho, tô cheio de dinheiro, mas justamente dá vontade de falar para alguns streamers que eu conheço, pô, você tem menos de 30 anos, tu é multimilionário, cara. Por que você não vai morar em Londres 6 meses? Tu é um cara solteiro, tá ligado? Por que você não vai morar justamente em Tóquio por um ano? E não é super complexo, não é um sonho. Tipo assim, você pode não ganhar um centavo durante esse período, que você ainda vai ser multimilionário. E se você quiser, você vai produzir conteúdo em cima disso. Eu acho que na vida você tem que reconfigurar quem você é ao tempo que você vai envelhecendo. E profissionalmente também, isso aqui me interessa, isso aqui não me interessa. Eu acho que tem uma fase, até uns 2 anos atrás, que não faria sentido para mim fazer o debate, por exemplo. Porque eu ainda estava aprendendo sobre ser agente. Eu fiquei bem no bastidores uns 2, 3 anos enquanto eu era agente, trabalhando com o Edu, trabalhando com o pessoal, aprendendo o trabalho para poder vir aqui e falar para vocês. Então não acho que você tem que produzir por produzir, tem que chamar atenção para si o tempo inteiro. Mas eu acho que o Kai Cenat, ele gosta disso, né? Ele é tipo meio maluco e super novo e tem essa ambição. Que nem eu mencionei o Speed antes, eu prefiro o Speed, que viaja pra Tailândia, pro Vietnã, faz live no carro, engaja com as pessoas. Ele tá tendo experiências de vida mais interessantes do que o próprio Kai Cenat, que tipo, ele chama, eu esqueci o nome, né, de quem faz o Franklin justamente no GTA. Ele chama pelo nome, tá ligado? Pelo nome do personagem. Parece que ele não faz um esforço maior do que... Porque também é muito cansativo, né, do que o básico. Então, se eu fosse eles, eu teria o máximo de experiências de vida que eu posso. Porque dinheiro é isso, é liberdade nesse sentido. Então... Que inclusive te falar que
obviamente eu ganho bem, mas nunca no nível desses caras, né? Não chega nem perto. Mas um dos meus arrependimentos é de, antes de eu ser pai, eu ter viajado mais, sabe? Porque era aquele corre de tipo, cara, trabalho, preciso manter o canal bem, eu preciso... também é uma preocupação que eu ainda tenho, mas assim, eu preciso ganhar minha grana, porque eu não sei quanto tempo isso aqui vai durar. E hoje eu já tenho mais confiança, mas se você voltar no Edu de 2014 e 2015, eu tinha lá 4 anos de canal, né? É diferente de agora que eu tenho 14 anos. A sensação de que podia acabar a qualquer hora era bem forte, né, assim. Uhum. E esse medo de eu não tô trabalhando, vão esquecer de mim, eu não tô trabalhando, será que eu tô merecendo descansar? Não tô trabalhando. E eu acho que sim, cara, viajar não é necessariamente todo mundo tem que gostar de viajar, mas vocês sabem, é uma das melhores coisas do mundo, assim, mesmo se você tá totalmente fora da tua zona de conforto. Eu, em 2022, eu entendo a sorte que eu tenho. Foi saindo da pandemia, eu passei um mês em Barcelona, um mês em Montreal, um mês em Amsterdã e trabalhei enquanto estava lá, mas assim, deixei de ganhar bastante dinheiro e gastei uma nota, mas assim, um milagre que eu considero poder ter o recurso para fazer isso. E foram as melhores experiências da minha vida, cara. Eu cresci muito como pessoa, então se você tem essa sorte de poder viver... Faz, cara. Eu falo isso pra todos os streamers, inclusive que eu gerencio, sabe? Eu vou abrir um jogo aqui, às vezes eu falo do Hayashi, eu acho que ele não se importa. Ele falou, ele streama 6 vezes por semana. Tô pensando em streamar 5. Eu falei, primeiro que você trabalha 7-0, porque o dia que você não streama, você faz 2, 3 vídeos. Então você não descansa nenhum dia, tá? A gente sai sábado, à tarde, pô, tá bombando por aqui, não, tem que voltar pra casa pra streamar. Cara, sim, você começa, né? Você não tem liberdade nesse sentido, porque você não consegue descansar, cara. Então, por que não, de fato, ter um dia onde você não faz nada? Porque senão, chegar aos 30, cara, com burnout ferrado. E burnout é um negócio muito real. Eu acho que é uma expressão muito usada, mas as pequenas tarefas começam a ficar mais difíceis, você começa a ficar cansado, e você não faz seu trabalho bem, né? Então... eu acho que tudo tem que ter propósito, cara. Tudo tem que ter propósito na vida, inclusive no teu trabalho, se você tem essa sorte também. Falando em dinheiro, mas transicionando agora para falar de games novamente, mais uma pegada de mercado, vamos falar da possível compra, ou pelo menos interesse de compra da Sony em adquirir a empresa mãe da From Software, dona aí de Dark Souls, de Elden Ring. Rolaram negociações durante essa semana agora de gravação do The Byte. Primeiramente, apareceu que a Sony que estava interessada, depois houveram também informes de que a Kadokawa, que é o nome da empresa, né, parente aí, dona da From Software, estava se oferecendo até para escapar de uma possível aquisição de uma outra empresa que estava interessada também em adquirir a empresa mãe, mas a gente não sabe ainda os bastidores. O que se discute muito, obviamente, é do efeito dessa compra caso ela vá a se concretizar, né? Assim, a Sony, dona da From Software, digamos assim, e não necessariamente, né, fechando os jogos com um contrato de exclusividade, mas com o risco disso acontecer. Eu queria pegar aí as impressões do Edu. Edu, o que é que significa pra ti possivelmente a Sony ser dona da From Software num futuro próximo? É bom sinal ou mau sinal? Eu não sei se muda muita coisa na questão de desenvolvimento de jogos, mas talvez tenha um impacto negativo de menos gente poder jogar os games da From Software caso esses jogos virem exclusivos de PlayStation. Porque no histórico da From Software com Souls-likes, né, se a gente olhar, o Demon's Souls teve envolvimento da Sony, tanto que ele tá disponível para Play 3 e Play 5 só, mas foi um game em que houve uma liberdade total criativa, o jogo foi feito do jeito que o Miyazaki queria. A gente tem aí nesse meio tempo também o Bloodborne, que é fruto de uma colaboração da Sony com a From Software, mas é um game, até onde a gente sabe, que é do Miyazaki. Não teve muito dedo da Sony ali influenciando no desenvolvimento do jogo. Nesse meio tempo, a From Software trabalhou com a Activision no Sekiro, mas até onde entendo, Sekiro não é um game que teve influência da Activision, e a Activision sequer publicou esse game no Japão. Mas com isso tudo dito, então eu não acho que a questão de desenvolvimento fica muito influenciada, eu não acho que a From Software sairia prejudicada nisso, mas talvez isso tenha impacto, que nem eu falei, nos jogadores, de menos gente poder usufruir desses jogos, porque aí os games viram exclusivos. É a mesma coisa que eu tava pensando, se fosse Microsoft atrás de comprar a Kadokawa, se fosse assim numa pegada nesse estilo, eu acho que a gente não teria muito problema com isso, provavelmente esses jogos iam continuar multiplataforma, como por exemplo Elden Ring
é multiplataforma. Mas sendo a Sony, né, PlayStation e a estratégia atual da marca de manter ainda o foco em exclusivos e esse foco ter dado resultado, o próprio Astro Bot é um exemplo disso, né? Se Astro Bot for, por exemplo, eleito o jogo do ano, vai ser um exclusivo de PlayStation eleito jogo do ano. Olha o efeito disso pro aumento de valor da marca, pro aumento de valor do portfólio de exclusivos de PlayStation pro ano que vem e tudo mais. Então, cara, é complicado, porque assim, eu gosto de PlayStation, né? Não dá pra esconder, né, que eu curto a marca, mas eu acho que existe limite para essa estratégia de jogos exclusivos. Eu acho que quando você apoia estúdios pequenos e dá para esse estúdio confiança, recurso, para que eles desenvolvam títulos first party para você, como é o caso inclusive do time Asobi com o Astro Bot, aí show de bola. Para mim é fair game, eu acho inclusive massa que isso aconteça. E essa indústria de exclusivos nesse estilo, para mim precisa continuar acontecendo. Mas quando você vai atrás de comprar empresas que fornecem jogos multiplataforma e você compra para poder fechar, digamos assim, as portas para outras empresas não terem acesso, aí eu já acho que é um problema maior, mas quem sabe a própria Sony mantém esses títulos multiplataforma, numa pegada parecida, por exemplo, como foi a compra da Band com Destiny, não sei. Vandep, você quer comentar a respeito desse assunto também? Não necessariamente tanto assim, mas só que eu fico cético agora que você falou da Microsoft, a diferença porque, beleza, o Xbox tá com outra estratégia em relação a exclusivos, mas eu tô cético aí qualquer uma dessas empresas comprarem estúdios e, sei lá, abafarem eles criativamente, depois despede todo mundo, não sei, eu não gosto, tipo, deixa quieto, tá ligado? Deixa em paz um pouco. Vamos deixar elas mais separadas e não aglomeradas, vamos dizer assim. Eu prefiro isso do que dar total poder para essas empresas, cara. Eu acho melhor não. Aproveitando que a gente tá falando de PlayStation, de Sony, eu queria trazer também aqui nesse jogo rápido do debate, falar um pouquinho de PlayStation Portal, né? Esse periférico tão polêmico, que pobre coitado, né? Tão novo que nasceu, já tá coberto de polêmica. Isso porque recentemente saiu uma atualização que traz pro PlayStation Portal um feature que é o Cloud Streaming, né? Então agora, você que tem um PlayStation Portal, vocês 5, que tem um PlayStation... Incluindo o Edu. Incluindo o Edu. Se você quiser agora, a partir de uma atualização e a partir da assinatura também do PS Plus Premium, você pode ter acesso a um catálogo de 120 títulos via Cloud Streaming. E se você tiver jogado esses títulos e tiver saves na nuvem, você pode puxar o seu save direto e jogar sem a necessidade do PlayStation 5 fazendo a transmissão direto. Uma parada que, assim, me chamou muita atenção, achei muito legal. Pra mim foi uma resposta direta, inclusive, à campanha recente de Xbox, que traz agora o informe de que todo aparelho que roda Cloud Gaming é um Xbox, né? Pra mim foi uma maneira, assim, deles diminuírem o impacto dessa campanha de uma forma genial ou muito escrota. Depende de como você queira avaliar. Mas eu queria saber de você, Edu, você como o único proprietário do PlayStation Portal aqui do debate, se isso te chama a atenção, se você já testou esse feature e até queria te lançar o desafio. Vale um vídeo novo trazendo as novidades de PlayStation Portal, quem sabe uma reavaliação, porque outra novidade também é que o PlayStation 5 Pro possivelmente melhora a transmissão de streaming de jogo, porque ele tem o chip Wi-Fi 7, né? Não existe ainda comprovação disso, mas quem sabe? Edu, o que você acha dessas novidades de PlayStation Portal? Vale a pena um vídeo novo ou não, nem? Não sei, eu sou muito cético com o PlayStation Portal depois de eu ter testado e achado fraquíssima a experiência. O input lag, né, o delay daquilo que a gente vê e da resposta é muito alto. Problema de instabilidade de conexão, isso numa conexão de 3 GB que eu tenho aqui, cabeada. Eu já não sou muito fã de cloud gaming, gosto pessoal, eu acho muito válido para trazer pessoas para o meio de games, e cloud gaming com jogos que não exigem tempo rápido de resposta é ok se for estável, mas sei lá, eu vou te dar um exemplo. Eu estou jogando atualmente Final Fantasy X, o remaster. Esse remaster ele tem cross-save entre PlayStation Vita, PlayStation 3 e PlayStation 4. E eu tô jogando no Vita e no Play 5 Pro, a versão de Play 4. Eu não tô usando o meu PlayStation Portal pra fazer streaming do meu Play 5 Pro pra ele. Eu tô jogando no Vita, porque a experiência é muito melhor do que a do PlayStation Portal. Ô Vandep, deixa eu te perguntar. O PlayStation Portal não é um Steam Deck, né? Nem perto disso. Mas você mesmo aqui no debate já falou que acha o design do aparelho bonito. Ele com certeza é mais leve do que bonito. A tela parece muito boa também, de alta qualidade, mas não dá pra jogar um jogo com delay assim, não dá. Cara, é que nem o cara que tá com a tela rachada no celular ou não funciona um negócio, tá ligado? Você fica tipo, a experiência sempre vai ser frustrante.
você nunca consegue relaxar. Eu sou desses, cara, eu gosto de estar tudo redondinho. Então é uma pena, cara, uma pena mesmo, porque eu gosto de jogar. O Switch eu jogo tanto na TV quanto handheld, eu sempre joguei muito Game Boy quando era moleque, o 3DS, então eu gosto de handheld. O Steam Deck faz muito mais sentido pra mim, mas com delay, cara, não vale nem esse assunto, cara. A não ser que eles consertem isso, e não sei se tem previsão. Não tem tecnologia, eles não colocaram tecnologia embutida, não tem como consertar. E falando de atualização, vamos trazer de novo um pouquinho a área de criação de conteúdo. O YouTube vai trazer agora uma atualização que eu acho bem relevante, especificamente para nós aqui do Debate, que já discutimos esse assunto de criação de conteúdo e inteligência artificial, que é finalmente a chegada dos dubs automáticos da plataforma, ou seja, as dublagens provavelmente utilizando inteligência artificial para todos os canais. Queria perguntar pro Edu, porque assim, essa informação que a gente está trazendo nesse episódio do Debate, ela ainda não é oficial do YouTube. O que eu tô trazendo aqui são relatos de criadores que estão recebendo e-mails do YouTube informando sobre essa novidade que tá chegando. Então, há fortes chances de que isso realmente é uma informação verídica. Eu queria perguntar pro Edu se o Edu, primeiro, recebeu algum e-mail do YouTube a respeito disso, e segundo, o que é que ele acha dessa novidade, assim, se isso interessa a ele, produzir conteúdos em inglês a partir de vídeos originais em português, e falar um pouquinho também da experiência, até porque o Edu tem bastante experiência a respeito disso, já que utilizou serviços pagos e por aí vai. Depois também passar pro Vandep para ele dar a opinião dele sobre esse assunto. Não, eu acho que isso era inevitável, eu não recebi o tal do e-mail do assunto, mas eu acho que isso era inevitável. Algo que eu vejo possivelmente rolando são criadores, por exemplo, brasileiros reclamando que agora eles vão ter que competir não só com outros criadores brasileiros, mas também com criadores gringos. E obviamente que a pessoa que está nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia, fazendo conteúdo em inglês, em economias muito mais fortes, essas pessoas têm muito mais orçamento e mais tempo, no fim das contas, para produzir os seus conteúdos, então é muito mais fácil o gringo fazer um conteúdo de qualidade do que o brasileiro, que paga mais caro no equipamento e ao mesmo tempo tem menos tempo disponível, ganha menos. Eu vejo essa questão de ficar mais difícil competir com os gringos. Ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de atingir mais público com o seu conteúdo. Mas como um criador de 14 anos de YouTube, eu acho difícil bater de frente com os gringos por causa da questão de orçamento deles, né? Eu tô falando isso como alguém que investe pra caramba no canal já. Então acho que isso deve gerar alguma repercussão negativa, mas vamos ver o quão bem implementado isso vai ser também. Porque eu sou muito cético em relação à qualidade da tradução e da dublagem via AI. Porque quando eu experimentei com o assunto, a real é que era muito mais fácil e rápido se eu gravasse a minha própria voz do que eu traduzir o roteiro e ficar corrigindo a AI que fez a frase montada de uma maneira errada, a tradução estava esquisita, a pronúncia estava ruim ou errada. Mas acho que isso vai dar o que falar. Isso tudo dito, eu experimentaria isso, sem me comprometer, mas eu experimentaria pra ver qual que é, se tá funcionando bem, se não tá. E você, Vandep? Cara, eu acho que de nós três aqui, eu sou o mais anti-AI, então, assim, não vou falar, não, que absurdo. Eu acho que a palavra que o Edu usou foi inevitável, né? Se isso vai abrir oportunidades, eu acho que é interessante, é um bom ponto. Você até, eu acho que em off aqui mencionou o Bruno Hatak, que é um cara que tem uma linguagem muito específica. Só que o quão bom ficam essas traduções, não só literalmente, assim, tipo, que a AI vai traduzir ou a voz, mas, assim, a tradução não é só a palavra em outra língua. A tradução não é só, tipo, vamos pegar isso aqui e botar aqui e vamos ver o que acontece. Tem toda uma localização também, que eu não sei se o AI vai fazer isso. E por isso que talvez, além do investimento do que o Edu falou, são outras culturas. Então, acho que grande parte da linguagem brasileira é muito específica, sejam memes mesmo. Então, talvez em coisas mais técnicas, né? Alguém que faz talvez um review muito bom, algo assim, um brasileiro pode expandir, mas não sei, eu gosto de ouvir a voz da pessoa mesma. Eu acho que se você entende inglês, você pode ouvir um criador de conteúdo americano ou europeu e ouvir e ver os conteúdos em português. Eu prefiro essa separação, mas aí é uma coisa pessoal minha mesmo, eu entendo quem não concorda. Eu prefiro evitar qualquer coisa nesse sentido, então não sei. Eu acho que o segredo tá exatamente no que você mencionou, que é o formato desse conteúdo. Eu acho que dependendo do formato do conteúdo, o tipo do canal, o tipo do conteúdo, eu acho que a IA ela pode ser mais útil, né? Não necessariamente vai
gerar um output de conteúdo melhor. Eu vejo muito hoje em dia o crescimento desses canais, que a gente até comentou aqui no debate já, esses canais faceless, que o pessoal chama, né? Que é só um canal narrado, são imagens às vezes até feitas em IA, inclusive, então de banco de imagem e tal, e também conteúdos curtos como os dos shorts. Eu acho que conteúdo em short vai explodir por conta do uso de IA, de dublagem e de distribuição para diferentes continentes que falam, né, línguas diferentes, países diferentes, a partir dessa ferramenta. Não acho que isso vai ser muito útil para criadores que criam conteúdos mais complexos ou conteúdos que se beneficiam por uma localização, né? Dentro de games, talvez o pessoal de Minecraft. Eu já conheço uns streamers, uns youtubers. A Mana Gamer uma vez veio falar comigo no evento. E ela disse, eu acho que 20% do meu público é brasileiro, é criança, porque eu faço muitos shorts e várias línguas, usando IA às vezes não. Então, isso atinge um público enorme. Então, eu acho que é isso mesmo. Depende do formato e de quem você está querendo atingir, mas... Sei, eu acho que a autenticidade é sempre legal. Eu gosto de me conectar com o criador de conteúdo, de ver aquilo, ver a personalidade sendo manifestada. Eu acho que o que te faz gostar de um creator é muito além de só o conteúdo dele em si. É a personalidade, é tudo. Então, não sei. Mas que nem se diz, tem uns canais que não tem rosto, vamos lá. Qual que é a informação mesmo? Essa, beleza, tá na minha língua. Eu gosto da opção de você poder lá na ferramentazinha do YouTube ficar mudando a língua, a dublagem, né? O próprio MrBeast faz isso. Mas assim, se puder, paguem dubladores e tal, é mais legal. Galera, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do The Byte. Não se esqueçam de nos acompanhar aqui no YouTube, nas redes sociais, no Spotify. Se não for inscrito, inscreva-se. Todos são muito bem-vindos por aqui. Tamo junto aí, galera. Valeu, gente.